Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com dicas muito legais para você que vai fazer a prova do IBGE. Saiu recentemente o edital e a organizadora é o Instituto AOCP. O que você precisa? Você precisa treinar com questões da organizadora. Com isso, nós trouxemos aqui algumas questões para que você possa saber como é que ela elabora, para você já ir direto no problema e na hora da prova se dar bem. É o que a gente quer, não é verdade? E aí tem que ficar de olho em alguns assuntos importantes. Vamos às questões? Olha, nós colocamos aqui uma primeira questão de um assunto bem chatinho, fonologia. Ela não livra a cara de ninguém. Fonologia cai para nível médio, cai para nível superior, então não ache que é uma questão lá da minha quinta série. Esse é o problema. Se você não lembra, você pode acabar trocando o processo analítico, tá? Qual é o principal problema em relação a resolver questões de fonologia? Você quer trabalhar com o olho. É fono, som. Então, são questões que envolvem aspectos sonoros. Meu Deus, Yara, vou ter que fazer um curso de ouvido. Não. Você precisa saber, principalmente, reconhecer os dígrafos. Você precisa saber por onde você começa a análise, porque senão você acaba errando. E aí nós não queremos isso, né? Vem aqui que eu vou te dar uma dica bem legal. Ó, aqui você tem o seguinte. Na primeira questão, uma questão do Instituto AOCP de 2018, tá? Ela diz o seguinte. A respeito das palavras abandono, profissional, país e quando, assinale a alternativa correta. Em cada item, ela vai descrever elementos de cada palavra que ela selecionou, tá? Isso é típico, tanto do AOCP Concursos quanto do Instituto AOCP. É a mesma organizadora, tá? Então, trabalham muito iguais, embora o Instituto dê uma elevadinha. O que eles fazem? Eles descrevem e você tem que verificar se essa descrição está errada ou está certa. Vamos lá? Então, ó, primeiro, ela colocou assim, quando há encontro consonantal. Yara, não sei nada de fonologia. Se você não souber nada de fonologia, você vai errar essa questão. Por quê? O que é que você faz? Peraí, Yara, ó, N e D, é verdade, tem encontro consonantal. Acertei, errou. O que você está usando? O olho. Não é uma questão de olho, tá? Esse ND aí nunca vai ser encontro consonantal. Nunca. Vou logo te dando uma dica, ó. Se tiveres, tá? N, M, mais consoante, isso aqui nunca vai ser encontro consonantal. Nunca. MN mais consoante, nunca encontro consonantal. MN mais consoante, nunca encontro consonantal. Yara, mas eu estou vendo duas consoantes, estou vendo o N, eu estou vendo o D. Esse é o problema. A questão de fonologia não é uma questão de olho, é uma questão de som, né? Então vamos te mostrar aqui qual era o problema. E aí a gente volta. O que eu falei no início? Que para você trabalhar bem fonologia, você precisa reconhecer os dígrafos. Tá? O que é um dígrafo? Dígrafo é quando você tem duas letras e um só som. Então, no dígrafo você tem duas letras e um só som. Duas letras e um só som. Ótimo. Mas não é você que vai decidir quem é o dígrafo. Você precisa ter decorado. Existe dígrafo consonantal. Existe dígrafo consonantal. O que é o dígrafo consonantal? São duas letras com som de uma consoante. São duas letras com som de uma consoante. Decora. Dígrafo consonantal. Ó, você tem R, R, S, 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 C, X, C, NH, LH, CH, QU e GU, quando esse U não é pronunciado, tá? Quando esse U não é pronunciado, porque é o som de uma só consoante. Esse U, nesse caso, não é pronunciado. Então, o U não é pronunciado. Então, o que você tem que entender? Se você tiver qualquer um desses, você não tem encontro consonantal. Por que você não tem encontro consonantal? Quando você diz pássaro, esse SS é um só som. Então, você não tem o encontro de dois sons consonantais, é um som só. Tá? E aí existe o dígrafo vocálico.
existe o dígrafo vocálico. É no dígrafo vocálico que a gente dança, tá? O dígrafo vocálico é o on, com M ou com N. Em final de sílaba, tá? O encontro vocálico, ele ocorre em final de sílaba, tá? E aí, o que acontece esse em final de sílaba? Ó, o som é esse aqui, você vai ter, ó, você vai ter em, você vai ter in, você vai ter on e você vai ter né, ó. On e você vai ter Por exemplo, se você tiver a palavra tampa, olha só, se você tiver a palavra tampa, você não tem um encontro vocálico. Por que você não tem um encontro vocálico? Porque esse M aqui, ele tá só nasalizando a vogal. Como é que a gente ouve? A gente ouve assim, ó. Assim, ó. Tampa é isso aqui, ó. Tampa, tampa, tampa. Então, automaticamente, ó, nesse tampa, você não tem a pronúncia do M. O M e o N, eles funcionam como o dígrafo vocálico é um tio que você vai ter em cima de alguma vogal. Então, ele não é pronunciado. Então, se você tiver tampa, você não tem um encontro consonantal, você tem um dígrafo vocálico. Então, qual é a observação? Você nunca vai ter encontro consonantal com M ou N mais consoante. Se você colocar, por exemplo, a palavra pente, ó, a palavra pente, a palavra pente. Yara, isso é um encontro vocálico. Nananina, não. M ou N mais consoante nunca vai ser. Por quê? Porque você tem isso aqui, ó. A palavra pente, ela representa isso, ó. Pente. Sacou? Sacou? Então, dica, decore os dígrafos. A OCP, há algum tempo, não sabia que existia o dígrafo vocálico. Entraram com recurso, anularam uma questão dela, agora ela ficou, né, psicótica com isso. Ela sempre usa, então você tem que saber, tudo bem? Agora, voltaremos à questão. Olha o que ele me disse aqui. Enquanto há um encontro consonantal, eu estou aproveitando e dizendo para você que toda vez que você tiver M ou N mais consoante, você nunca vai ter encontro consonantal. Nunca, tá? Porque esse M ou N vai funcionar como um tio na vogal que vem antes. Então, é nunca encontro consonantal. Nunca encontro consonantal. Então, o que que eu tenho aqui em quando? Encontro consonantal não é, tá? Em quando, analisando para você, o U é pronunciado, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. O U é pronunciado. Então, eu tenho isso aqui, ó. Quando, ó, quando. Eu tenho bem aqui um ditongo, tá? E bem aqui eu tenho um dígrafo, que é o AN, que tem som de an. Então, eu tenho dois fenômenos. Um é o ditongo, estou vendo duas vogais sendo pronunciadas, tá? E aqui uma consoante não foi pronunciada, eu tenho um dígrafo. Então, eu tenho dois fenômenos, tá? Eu vou continuar a análise aqui, embora as outras alternativas, né? Vamos trabalhar isso aqui, ó. Em país, o que que eu tenho? País, ó. Eu tenho veja bem, ó. Eu tenho país. Eu tenho dois sons vocálicos. Que ficam em sílabas separadas, que é um hiato. País tá ok, é um hiato, tá? Então tá, vamos analisar porque as alternativas vão ser todas em torno dessas palavras. Então, olha o que eu tenho. A letra A já estava errada porque eu não tenho nenhum encontro consonantal. Tudo bem? Vou evoluir para as outras, tá? A letra A já está errada. Vou ver a letra B. O que que ele diz? Ele diz que profissional tem dois dígrafos. Você tem que lembrar dos dígrafos. Então, vamos lá. Profissional, deixa eu te perguntar. PR é dígrafo? Não, dígrafo é RR, SS, SC, XC, né? XC cedilha, NH, LH,
CH, QU, né? E GU. Aí tudo bem, mas isso aqui não é. Então eu tenho, ó, opa, aqui eu tenho dígrafo, ó, profissional. Pronto. Se ele queria dígrafo, eu tenho bem aqui, mas ele me disse que eu tenho 2. Mentira, eu só tenho 1. Em profissional, eu só tenho 1 dígrafo, tá? Eu vou dar uma olhada em abandono ali, ó. Em abandono, ele me disse que há encontro consonantal. Eu vou te perguntar, existe encontro consonantal com ND? N mais uma consoante? M mais uma consoante? Nunca. Então, você tem aqui, ó, em abandono, você tem isso. Você tem isso. Olha, aqui você tem isso. Abandono. Você não tem aqui um encontro consonantal. Você tem, na verdade, um dígrafo vocálico. Você tem um dígrafo vocálico, ó. Está errado, tá? Ele diz que em quando há um ditongo decrescente. Em quando há um ditongo, sim. Olha só, como é que você sabe se ele está crescendo ou decrescendo? Ó? A é o mais forte, E, O, I e U são os mais fracos. Ó. Topo da pirâmide, base da pirâmide. Se o encontro vocálico sobe essa pirâmide, o encontro é crescente. Se desce essa pirâmide, é decrescente. Então, bora ver. O quando, ele tem esse encontro aqui, ó. É quando, né? E aí, o que que eu tenho nesse quando? Vai do U para o A. Se vai do U para o A, tal, não está subindo, então não é um ditongo decrescente, é um ditongo crescente. Ou seja, só o país que está certo na letra B, porque o resto está tudo errado, tá? Tudo errado. Vamos para a letra C. Na letra C, ele me disse que em abandono há dígrafo. Vamos ver, ó. Abandono. É verdade, né? Ó, eu tenho um dígrafo vocálico, mas há sim dígrafo, que é 2 letras com um só som, né? Em profissional, ele me disse que há encontro consonantal e dígrafo. Opa, se esse PR não é dígrafo, significa que os dois são pronunciados, é o encontro consonantal. Então, eu tenho, ó, profissional, ó, eu tenho profissional. Bom, então é verdade. Olha o que eu tenho aqui. Esse PR é o encontro consonantal e o SS é o dígrafo. Opa, até agora está ok. Em país há hiato. Nós já vimos que em país há hiato, sim, né? Porque você tem isso, ó. País, né? Ó. País, hiato, ok. Enquanto há um ditongo crescente, opa, a gente acabou de ver isso, não é isso, ó? Quando há um ditongo crescente, ó, enquanto você tem isso aqui. O A é mais forte e o U é mais fraco. Se eu estou indo de U para A, está crescendo, é um ditongo crescente. Perfeito. A alternativa é a letra C de casa. A alternativa é a letra C. Esse AN aqui é um dígrafo. Esse PR é o encontro consonantal, esse SS é o dígrafo, país é hiato, enquanto do U para o A está crescendo. O item está certo. Mas você precisava, principalmente, não confundir dígrafo com encontro consonantal. Esse é o principal elemento. É muito comum você enxergar um N mais uma consoante, ou um M mais uma consoante, e achar que você tem encontro consonantal. Aceite, decore logo, tá? Nesse contexto, você nunca terá encontro consonantal. Nesse contexto, você nunca terá encontro consonantal. Se você percebesse isso, você evitaria os principais erros. Ó, isso aqui nunca vai ser encontro consonantal. Isso aqui nunca vai ser encontro consonantal.
Isso é muito importante. Nesse caso, o que você tem? Nesse caso é dígrafo vocálico. Com certeza ele está nasalizando uma vogal que vem antes, tá? É dígrafo vocálico, ok? Já era a letra C de casa. Então não era a D nem a E, né? Mas vamos analisar aqui, ó. Ele diz que em país eu tenho ditongo crescente? Não, a gente já viu que em país eu tenho um hiato, né? É país. Enquanto a ditongo crescente, a é do menos para o mais, é ditongo crescente. Em abandono, A encontro consonantal? Não, N mais consoante nunca será encontro consonantal. Isso é dígrafo, ó. Esse an aqui é isso aqui, ó. É dígrafo, né? Em profissional, adígrafo, tá aqui, SS, tá? Mas você tinha aqui uns erros, ó. Erro e tinha erro. Então, não dava, né? Na E, em profissionais há 2 encontros consonantais? Não, só tem um. Então, isso aqui está errado, é só um. Em país há hiato? Sim. Em quando há hiato? Não. Não, você... Yara, eu falo assim, quando égua? Não, tu não falas assim, tu falas assim, ó. Quando, você não separa. Não é um hiato, não, é um ditongo. Não é um hiato, não, é um ditongo. E abandono adígrafo? Sim, ó, isso aqui é um dígrafo. Ah, sim, dígrafo, né? Ó, esse AN é um dígrafo. Por quê? Porque esse AN funciona assim, ó, dígrafo. Mas a correta era a letra C de casa. Ok? Bom, o que nós mostramos aqui, tá? É uma diquinha para você e nós vamos trabalhar ainda várias questões para mostrar para você como é que ela trabalha. Mas nós temos um material muito legal que é Quebrando a Banca OCP. Nesse material, olha só, nós temos 120 questões da OCP, tanto da OCP Concursos quanto do Instituto da OCP, em que nós comentamos. São 120 questões divididas assim, ó. Fonologia, acentuação e divisão, tem muita questão de fonologia com muita dica legal, tá? Morfologia e formação, regência, crase, colocação, concordância, sintaxe. Essa é uma organizadora extremamente sintática, então você tem que ser bem esperto em relação à sintaxe, tá? Período composto, ela ama período composto, né? Pontuação, a pontuação dela é sintática. Funções do que e do C. Você não faz prova dessa organizadora se você não resolver questões do que e do C. Nós colocamos aqui, né, nessa lista agora, que você vai ter corrigida, para você perceber como é que ela trabalha. E ainda temos aqui 2 provas completas corrigidas. Bom, se você tem interesse em trabalhar 120 questões dessa organizadora para você se preparar bem, tá num pacote especialíssimo, apenas R$ 39,00, 120 questões da AOCP Concursos e do Instituto AOCP, tá? E com essas questões de fonologia, com questão de período composto, com muitas questões que caem em prova. Tudo bem? A gente tem mais questões aqui, mas fica de olho. Quer corrigir muito mais? A gente tem esse pacotinho bem legal para você. Só entrar lá na loja do concurseiro e adquirir. R$ 39,00, baratinho. Mas vem aqui ver como é que essa organizadora está trabalhando. Essa questão aqui é de 2019. Vou avisando logo que ela não gosta muito. Ela quase não tem questão de concordância, porque como ela é mais sintática, ela aproveita a concordância na análise sintática. Identificação do sujeito, sim. Mas concordância, ó, essa questão que é de 2019, ela é um misto de concordância com flexão verbal. Ó, quer ver? Assinale a alternativa, foi para escrivão de polícia, tá? Instituto AOCP 2019. Assinale a alternativa em que a conjugação, é uma questão de conjugação, de flexão verbal, e a grafia dos verbos completam adequadamente todas as lacunas da seguinte frase. Então, essa questão é uma questão que envolve concordância, mas flexão verbal, que é a conjugação. Então, mistura um pouquinho de morfologia, ela gosta de verbo, não é bem de concordância em si, é o verbo, né? Se algum órgão da comunidade convocam, convocasse, convocar, convoca. O programa Papo de Responsa, os policiais visitarão, visitariam, visitam
o local e realizam, realizarão, realizam o projeto. Primeira coisa que você deveria evitar, né? Formas que não existem, pelo amor da vaca preta, porque aí já é ortografia. Vamos evitar coisas que não existem, tá? Então, ó, convocam, não existe. Tá? Convocação existe, convocam existe, tá? Futuro seria convocarão, tá? Visitão não existe, não como verbo. Isso é uma visita grande, né? Mas como verbo não. Existe visitarão e visitam no passado, tá? Realizam não existe. Então, pelo amor da vaca preta, tá? Ah, Yara, mas aqui é realizam. Não, aqui é realizam. Realizam é com M, passado, tá? Visitam. Não, visitam é com M, passado. Ah, Yara, convocam. Não, você está lendo errado. Convocam é com M, passado. Então, eliminando o que não existe, eu vou ser franca, eliminando o que não existe, eu já eliminava a B, a C e a D, sacou? Esperteza também, né? Aí eu tenho duas. Pela concordância eu eliminaria, porque olha só, se algum órgão da comunidade, o núcleo do sujeito é órgão. Yara, por que não é comunidade? Porque o núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Núcleo do sujeito não vem precedido de preposição. Então, se órgão está no singular, não podia ser convocam, só podia ser convoca. Aí seria assim, ó, se algum órgão da comunidade convoca o programa Papo de Responsa, os policiais visitam o local e realizam o projeto. Na verdade, por eliminação eu cheguei a essa alternativa, né? E a alternativa já é a letra E. Isso você tem que começar a trabalhar. Mas, Yara, eu li assim, ó, se algum órgão convocasse. Aí eu li também se algum órgão convocar. Eu posso, mas eu teria que manter a conjugação, a flexão, a igualdade. Para eu usar o convocasse, teria que ser assim, ó. Se algum órgão convocasse o órgão da comunidade, né, os policiais visitariam o local e realizariam o trabalho. Teria que ser esse. Vocês estão entendendo? Podia ser esse aqui, ó. Se algum órgão da comunidade convocar, os policiais visitarão o local e realizarão o projeto. Isso aqui a gente chama de lógica, tá? Como usamos o presente, ó. Se algum órgão convoca, presente, eles visitam, presente, e eles realizam, presente. Estão todos os tempos verbais no presente. Então, há concordância e eles estão no presente. Tudo bem? Para eu usar os outros, eu teria que fazer isso aqui, ó. Se, ó, algum órgão, aí eu posso fazer isso, ó. Se algum órgão convocar-se, os policiais e sei lá o quê, visitariam e realizariam. Aí se eu colocar, se algum órgão convocar, aí, né, se fosse eu, realizarei. Se forem eles, realizarão. Sacou? Então a gente tinha que ter uma questão que envolve lógica aqui. A alternativa era a letra E, tá? Mas não era uma questão muito difícil, porque era uma questão que a concordância já ajudaria, né? E a noção verbal também ajudaria, a grafia ajudaria. Então, a questão de concordância verbal dela não é uma questão muito difícil, não. Bem legalzinha, né? A tifonologia que é chatinha. A alternativa dessa segunda é a letra E. Aqui, ó. Aí entramos. Ama. Nunca vi organizadora para gostar tanto de análise sintática e de quê? Tá? Análise sintática envolve quê? Envolve período composto. Tá aqui já. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Olha só. No fragmento, sei não, mas eu acho que o sotaque mineiro aumentou e muito desde que parti. Ele diz, a oração em destaque tem função de objeto direto. Ela adora a função sintática, tá? Então, assim, existe uma oração, é chamada de substantiva. Ela completa a principal. É fácil identificá-la porque ela é trocável por
isso, completando a principal. Dica, você troca a oração por isso e faz a análise sintática. Aqui, ó, quer ver? Não sei não, mas eu acho isso. Não sei não, mas eu acho isso. Não sei não, mas eu acho isso. Ó como eu posso fazer a troca, né? E aí, quando eu digo eu acho, ó, eu acho isso. Aí é só eu fazer a análise sintática. A oração inteira foi trocável por isso, ela exerce função. Quem acha sou eu, ó, eu, sujeito. Ó, acho, quem acha, acha alguma coisa. Verbo transitivo direto. Isso vai ser o objeto direto. Quem é o isso? É a oração inteira. O que ela me disse? A oração em destaque tem função de objeto direto. É verdade. Por quê? Porque ela completa um verbo transitivo direto. Perfeito. Primeiro item está certo. E é uma questão que ela ama, tá? Então você tem que ser muito bom nisso. Ela ama. Primeiro item estava certo. Primeiro item estava certo. Vamos analisar o segundo. Olha, o segundo é uma pegadinha. Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Ó. Quando abandonei Belo Horizonte para ir morar a mais de 10.000 quilômetros de lá, a expressão destacada tem função sintática de adjunto adverbial de lugar. Aí a pessoa, é mesmo, Belo Horizonte é um lugar? É verdade. Não faça isso. Não faça isso. Não faça análise sintática primeiro pensando nisso aqui. Não é, tá? Então, assim, inclusive os adjuntos, eles são acessórios. Como é que você tem que fazer a análise sintática? Primeiro você marca o verbo, aí você procura o sujeito. Depois você volta para o verbo, vê se ele é completo, se ele é incompleto, e você procura os complementos do verbo. O que sobrar é adjunto. Adjunto, ainda mais adjuntos adverbiais, então, pelo amor da vaca preta. Primeiro, verbo sujeito, verbo complemento. Verbo sujeito, verbo complemento. Tudo bem? Então, não vai nisso aí, não. Vamos analisar aqui, ó. Quando abandonei Belo Horizonte? Peraí, o verbo é abandonei. Tá, peguei o verbo abandonei. Quem é que abandonou? Pela desinência, quem abandonou fui eu, ó. Eu é o sujeito oculto, mas é o sujeito. Então, eu abandonei. Eu abandonei tem sentido completo? Chego aqui contigo e digo assim, eu abandonei. O que, mano? Eu abandonei. Não tem sentido completo. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Eu abandonei o quê? O bofe. Eu abandonei o quê? Meu prato de vatapá em cima da mesa. Eu abandonei o quê? O carro na ladeira. Eu abandonei quem? A Genoveva na festa. Quem abandona, abandona algo ou alguém. É verbo transitivo direto, ou seja, Belo Horizonte é objeto direto. O que entrar no lugar de Belo Horizonte vai ser objeto direto. Pode colocar qualquer coisa aqui, vai ser objeto direto. Eu abandonei a moto, eu abandonei o carro, eu abandonei o bofe, né? Eu abandonei o vício, eu abandonei o refrigerante. O que você abandonar vai ser objeto direto. Isso aqui não é adjunto adverbial de lugar. Além do mais, Belo Horizonte, para ser adjunto adverbial de lugar, vai ter que ter preposição. Por exemplo, quem mora, mora em algum lugar. Aí eu moro em Belo Horizonte, seria um lugar onde eu moro, ainda é introduzido por preposição. Ou seja, o item está errado. Mas foi feito para a pessoa errar, porque a pessoa não quer fazer análise sintática, ela quer interpretar. Não é interpretação, inclusive essa organizadora nem é muito interpretativa, tá? Vai cair sim, interpretação, não se preocupe, tá? Uma questãozinha lá que é mais compreensão de texto mesmo, mas ela é muito mais gramatiqueira, tudo bem? Então atentem, não vá na questão de análise sintática querer interpretar. Objeto direto, o item está errado. Então, ó, o primeiro está certo, o segundo está errado, né? Vamos analisar o terceiro. Senti isso quando outro dia pousei no aeroporto de Uberlândia. O termo destacado tem função de objeto direto. Toda vez que ela me der um termo para eu analisar, eu não tenho que ficar olhando para o termo até ficar vesgo. Vou ficar olhando por isso. Não. A análise sintática é relação. Então é assim, ó. Se você quer saber a minha função, se você ficar olhando só para mim, você não vai saber. Você tem que olhar para o lado, tá? É assim, ó. Se eu estou com a minha mãe, eu sou filha. Se eu estou com a minha avó, eu sou neta. Se eu estou com a minha filha, Lola Maria Romanovski, que é a minha labradora, aí eu sou mãe. Então, o que eu sou não depende de mim, depende com quem eu estou.
Pediu para analisar um elemento, você olha para ver com quem ele está se relacionando, tudo bem? Então é assim, eu quero analisar isso, vou ficar olhando para isso até ficar vesga? Não, o que é que eu marco primeiro? O verbo. O verbo é sentir, tá aqui, marquei o verbo. O que é que eu procuro? O verbo procura o sujeito, isso, tá aí. Sentir. Bom, pela desinência, quem sentiu fui eu é o sujeito oculto de novo, elíptico, implícito, desinencial. Eu senti. Eu chego aqui e digo pra ti, né? Eu senti. O quê? Eu senti. Não tem sentido completo, ele pede um complemento. Tu sentiste o quê? Né? Então, quem sente, sente algo. Ele é verbo transitivo direto. O que eu senti? Isso é o objeto direto. Lembra uma coisa, existe uma analogia dentro do processo sintático. Você pode tirar o isso. O que você colocar no lugar do isso vai exercer a mesma função. Se eu sou professora e não puder vir, quem vier no meu lugar vem na função de professora. Se você é, por exemplo, vendedor, você não pode ir, quem lhe substituir tem que ser como vendedor. Aqui, não é o objeto direto? O que eu colocar aqui vai ser objeto direto. Ó. Eu senti medo, eu senti cócegas, eu senti raiva, vai ser tudo objeto direto. Então, está certo, né? Então, tá. Estão certos o primeiro e o terceiro. Se é só o primeiro e o terceiro, alternativa a letra C de casa. Mas aquela segunda era ou não era pegadinha? A pessoa vê, era da ideia de lugar. Não, não é da ideia de lugar. Primeiro você vai verbo, sujeito, verbo, complemento. Se houver exigência de lugar, o verbo vai pedir. E é a última coisa que você analisa. Tudo bem? C de casa. Olha, essa é de quê, né? Com certeza vai cair uma questão de quê na sua prova. Por quê? Porque essa organizadora ama quê. Toda prova que você tem, você pega dela, tem questão de quê, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta em relação à palavra que destacada. A OCP Concursos é mais diretinha, te dá geralmente uma frase, você vai e analisa e vê as alternativas. O Instituto OCP é mais chatinho. Em cada alternativa, ele te dá um item, tem que fazer várias análises. Mas é a mesma coisa. As duas organizadoras, tanto a OCP Concursos quanto o Instituto OCP, trabalham com os Qs, com os ser da vida, tá? Então, ó, na frase, tem muita gente que implica com mentira. Ele diz o que tem função de conjunção subordinativa adverbial, retomando a palavra gente. Gente, conjunção não retoma. Quem retoma é pronome relativo, que ela ama, tá? Então, o que você tem, tá? Falou em retomando, peraí. Mas conjunção, não retoma palavra nenhuma. Quem retoma é pronome, pronomes, né? Substantivos, substituindo, mas pronome. Então, bora ver aqui, ó. Na frase, tem muita gente que implica com mentira. Posso dizer, tem muita gente a qual implica com a mentira? Se eu posso trocar esse que por a qual, não é conjunção, não. Esse que é pronome relativo, tá? E o pronome relativo, ele sim, ele sempre retoma. Aí, ó, o pronome relativo, ele está retomando a palavra gente. Então, ó, na letra A classificação do que estava errado. Esse que trocável por o qual, a qual, os quais, as quais, ele é pronome relativo. E o pronome relativo retoma sempre o antecedente. Então, letra A está errada. Na letra B aqui você tem. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras que Moisés recebeu. Ele diz que o que é uma conjunção coordenativa com função de explicação. Essa possibilidade existe, mas vou logo te dando uma dica. Quando o que é uma explicação, né, principalmente, ele vem depois de ordem. Então, se você disser, tua mãe usava muito isso aqui, ó. Vem cá, que eu quero falar contigo. Né? Que eu quero falar contigo, né? Ou então, vamos pro mercado, que eu quero sal, né? Sai da frente do computador, que tu vai ficar cego, né? Então, ó, é uma ordem, olha só como ele está associado a isso. Toda vez, não tem exceção, tá? Toda vez que você tiver ordem, mais que, esse que é uma conjunção
coordenativa explicativa. É uma conjunção coordenativa explicativa, sempre. E aí, nesse caso, é trocável por pois, tá? Sempre. E aí, o que eu tenho, não sei se é isso aí. Tô só te dizendo quando ele é uma conjunção explicativa. Vamos ver no texto, ó. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras, pois Moisés recebeu, não tem nada a ver, ó. Se fosse tão ruim, estaria na lista das pedras, as quais Moisés recebeu. Se esse que pode ser trocado por as quais, ele não é conjunção coordenativa, não. Se ele pode ser trocado por as quais, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, a classificação estava errada. Então, não é. C de casa aqui, ó. No trecho, as lendas narrativas fantásticas que serviam para educar ou entreter, o que é pronome relativo? Vamos ver, né? Eu tenho isso aqui, ó. As lendas narrativas fantásticas, as quais serviam para educar ou entreter. Esse que pode ou não pode ser trocado por as quais, retomando narrativas? Se pode, realmente ele é pronome relativo. Pronome relativo cai, tá? E aí você tem que ser especialista nele mesmo, reconhecê-lo, porque a organizadora vai acabar cobrando. A alternativa é a letra C de casa. Esse que é pronome relativo. Por quê? Porque esse que pode ser substituído por as quais porque concorda com o termo antecedente que ele está substituindo. Ele retoma narrativas fantásticas. Já é a letra C de casa. D de doido aqui, olha, vamos ver, ele diz assim, ó. Quando ela disse que estava com saudades da Atlântida, ela disse que o quê? É pronome relativo e completa o sentido do verbo disse. Primeiro que os conceitos estão todos errados, né? O pronome relativo, ele não completa sentido de nada. Ele retoma uma palavra que foi citada antes. Quem completa o sentido é a conjunção integrante, que inicia a oração trocável por isso e completa aquilo que foi dito antes. Quer ver, ó? Quando ela disse, quando eu digo assim, ó, quando ela disse até aqui, você sabe o que ela disse? Nem eu, né? Então, ó, até aqui é incompleto. Eu poderia trocar essa oração inteira por isso, ó. Eu poderia dizer, quando ela disse isso. Quando ela disse isso. Então, essa oração, ela completa o sentido do verbo disse. Mas aí, nesse caso, o que não é pronome relativo. O que é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, tá? Ela inicia oração, tá? Trocável por isso. Inicia oração trocável por isso, que é uma oração que completa a antecedente. Então, se você pode trocar a oração por isso, o que é conjunção integrante? Importantíssimo saber. A alternativa era a letra C de casa, né? E a letra E aqui, ó. No excerto é trecho, né? Excerto é trecho, ela ama essa palavra. É excerto, não é certo, tá? É por isso que festejamos a chegada do Ano Novo com fogos de artifício. Ele diz que o que é uma conjunção subordinativa explicativa. Primeiro que bem aqui deu chute, né? Deu chute. Por quê? Porque a explicativa, ela é coordenativa. Tá? Então, só o fato de dizer que ela é subordinativa explicativa já deu bug, porque explicativa é da coordenada ou é adjetiva. Adjetiva, que é iniciada pelo pronome relativo, ela pode ser explicativa, mas uma conjunção subordinativa explicativa não existe. Então, já tem um conceito errado, tá? O que é que você tem? Quando ele diz assim, é por isso que festejamos, é por isso que vem antes aqui é a causa. A consequência é que festejamos.
A consequência é que festejamos. Então, é uma subordinativa consecutiva, tá? Se você me diz, Yara, eu estudei muito, eu fiz todas essas questões, tá? É por isso que passei. Por isso, o fato de você ter estudado foi causa, né? Que passei é consequência. Que passei é consequência. Então, quando ele diz por isso, tudo que foi dito antes é causa. Que festejamos é consequência. Não tem nada de explicação aqui, não. A alternativa era a letra C de casa, ok? Olha, nessa questão aqui nós colocamos uma questão que ela misturou. É regência com colocação pronominal, tá? Ela gosta de regência, então, mesmo que ela não coloque no conteúdo programático regência, se ela colocar crase, vai cair regência. Se ela colocar regência, vai cair crase. Então, são dois assuntos interligados. Considerando as regras de regência e de colocação pronominal, assinale a alternativa redigida corretamente. Aí ela acabou de usar o lembre-se de. Não é uma questão de leitura, é uma questão de você conhecer os principais casos de regência. Chegar, né? Quem chega, chega a. Ir, quem vai, vai a. Não é? Ela usa o básico. Namorar com não existe. Namora alguém, tá? Na verdade, ela adora assistir, né? Então você tem que saber. Assistir no sentido de dar assistência, que é verbo transitivo direto. Assistir no sentido de ver, que exige a preposição a. Então, aspirar no sentido de almejar, que exige a preposição a. O básico da regência você tem que saber. E o básico tem o verbo lembrar e esquecer. Então, ó, se você tiver o verbo lembrar e esquecer, tudo bem? Se você tiver o verbo lembrar e esquecer, você tem que ter o básico aqui. Qual é o básico? Que envolve uso de pronome, inclusive por isso que ela colocou colocação pronominal, é assim, ó. Lembrar e esquecer. Se tiver com pronome, tá bem? Vamos colocar primeiro sem pronome, tá? Lembrar e esquecer. Sem pronome, isso é um caso de regência. Sem pronome, sem preposição de, tá? Sem pronome, sem preposição de. Sem pronome, sem preposição. Isso aqui é regência, tá? Então, por exemplo, é assim. Quem lembra, lembra algo. Quem lembra, lembra algo. Agora, se tiver com pronome, tá? Pronome me, te, se, nos, vos, automaticamente tem que vir com a preposição de. Isso aqui é regência, é uma exigência da preposição, tudo bem? Então, se ele tiver com pronome, automaticamente ele tem que estar com preposição. Tá, onde vai ficar? Aí já é colocação pronominal, ó. O verbo lembrar. Tá ou não tá com pronome? Então, ele tem que estar com preposição. Regência, ok. Regência, ok. Ele está com pronome e ele está com preposição. Agora, a colocação pronominal. Eu não posso iniciar com pronome, tá? Não tá no futuro para eu colocar no meio. Então, automaticamente, ele tem que ficar depois. Ok. A letra A está ok no âmbito da regência e está ok no âmbito da colocação pronominal. Já é a letra A. Já é a letra A. Já é a letra A. Colocação pronominal, pronome depois. Regência, com pronome, com preposição. Isso é regência. Colocação pronominal e regência, com pronome, com preposição. Vamos ver o erro das outras, tá? Vamos ver. Na letra B tá assim, lembre da suspensão da entrega. Tem um problema, é que esse lembre, eu tô olhando, ele está sem pronome. Se ele está sem pronome, ele tem que ficar sem preposição. É aí que está o erro, ó, sem pronome, sem preposição. Então, deveria ser assim, lembre a suspensão da entrega ou lembre-se da suspensão da entrega. Tá errado, né? Aqui, olha só, regência tá certo, ó, o verbo lembrar e esquecer. Está com pronome, está com preposição. Então, está com pronome e está com preposição. Regência, ok. Regência, ok. Regência, ok. Tá. Qual é o problema? Colocação. Ó, verbo
Eu olhei para antes do verbo, eu tenho uma palavra negativa. A palavra negativa antes do verbo funciona como partícula atrativa e obriga o pronome a ficar antes. Então, a regência estava ok, mas a colocação pronominal, não. Tem que aparecer pronome, mas nesse caso ele tinha que ficar antes, tá? Já era a letra A, né? Só estou mostrando os erros, tá? Da letra D aqui, ó. Não esqueça de trancar. De novo, olha só, olha só, olha só. Como aqui esse D está na sequência de um verbo, eu não posso tirar esse D. Não dá para dizer, não esqueça trancar. Então, é assim, ó. Se eu estou com essa preposição e eu tenho que usar por conta do verbo, então eu teria que ter pronome. Esse é o problema, né? Eu teria que ter pronome. Aí o pronome teria que estar antes. Para estar certo, tinha que ser assim. Não se esqueça de trancar portas e janelas. Errado, né? Então tá. Na letra E tá assim. É mais preferível pedir que o vizinho recolha as correspondências do que suspender sua entrega. Primeiro, em se tratando de preferir ou preferível, ele não admite intensificadores, tá? Então, eu não posso dizer é mais preferível, deveria ser é preferível pedir que o vizinho recolha do que suspender, não. Ele também não admite esse do que, tá? Então, é preferível pedir que o vizinho recolha a suspender sua entrega. É preferível uma coisa a outra. Era só problema de regência, né? Já que não tinha colocação pronominal aqui, tá? Então, ó, a alternativa era a letra A, envolvia o verbo lembrar e esquecer, e envolvia você lembrar que se ele não tiver pronome, ele não tem preposição. Se ele tem pronome, ele tem preposição. Se ele tem pronome, ele não pode iniciar com pronome, não é? Se tem partícula atrativa, é obrigado a ficar antes. Nesse ponto, ela é bem light na colocação pronominal, bem light. Então, colocação pronominal dela é uma colocação assim bem legal. Bem, um dos assuntos mais legais dela é colocação pronominal. Lembra que sempre cai que, né? Regência, você tem que lembrar dos principais verbos, e fonologia que são elas, né? Ok? A alternativa aqui era a letra A. Aí, uma sexta questão aqui que é de pontuação. Olha só, pontuação, ela gosta de pontuação sintática, de justificativa. É porque ela é absurdamente sintática, tá? Ela é descritiva, ela descreve o que está acontecendo. Ela quer dizer o que, ela quer dizer o que é o ser, ela quer descrever fonologicamente as palavras, ela é dessa natureza, né? Então, olha o que eu tenho aqui. Sobre o emprego de pontuação, assinale a alternativa correta. Ela vai justificar. Eu dei umas destacadas que não estavam lá, tá? Então, vamos lá. Os avanços da tecnologia, historicamente, são um dos motores que impulsionam as transformações no mercado de trabalho. Aí ela me deu isso, tá? E disse assim, as vírgulas isolam o aposto e separam duas orações coordenadas assindéticas. Peraí. Ela me disse que as vírgulas isolam o aposto. Eu enxerguei essas duas vírgulas aqui. Tá aqui. Historicamente é um aposto? Essa terminação mente é do advérbio. Então, historicamente, não está isolando aposto nenhum. Historicamente, ó, essas vírgulas aqui, elas isolam adjunto adverbial intercalado, tá? Ela nem está perguntando para você se está certo ou se está errado. Ela não é muito de perguntar se está certo ou se está errada a frase. Ela é de perguntar para você o que é que aquilo está fazendo, o que é que aquele que está fazendo, como é o nome daquele que, sabe? Ela não é de te dar uma frase para ver se ela está certa ou se ela está errada. Então, ela não é de leitura, ela é de análise mesmo. Já está errada, né? E ela ainda me disse que separam duas orações coordenadas assindéticas. Primeiro que eu não tenho duas orações coordenadas, né? A primeira oração é: os avanços da tecnologia são um dos motores que impulsionam. Um dos motores os quais impulsionam, né? Esse que, ele é pronome relativo.
Se ele é pronome relativo, ele inicia, ó, oração subordinada. Oração subordinada adjetiva. Se não tem vírgula antes, é restritiva. Então, não tem oração coordenada nenhuma. Tá tudo errado, tá? Então, aqui as vírgulas isolam um adjunto adverbial intercalado. Só. B de bola. Ó. Ela diz o seguinte. Isso porque, com novas ferramentas e novos processos, o papel dos funcionários se modifica dentro da empresa. Ela diz que a primeira vírgula separa o adjunto adverbial que aparece deslocado no início da frase. Tá, só tem um probleminha, não tá no início da frase, né? A gente tem isso aqui, ó. Né? Não está no início da frase, ó. Está no meio. Uma dica para você, leia por fora, leia por fora, leia por fora. Vamos ler por fora? Isso porque o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas. Isso porque o papel dos funcionários se modifica dentro das empresas. Então, a primeira vírgula separa o adjunto adverbial, não é a primeira vírgula, são as duas vírgulas, ó. As duas vírgulas separam o adjunto adverbial que aparece deslocado no início da frase. Não, então são as duas vírgulas, ó, as duas vírgulas separam o adjunto adverbial que aparece deslocado no meio da frase. Ele está deslocado, mas ele está no meio da frase. Então, está errada, justificativa. Entendam, não é a vírgula que está errada, não era isso que você tinha que analisar. O que está errado é a justificativa. C de caso, ó. Se você já está com medo de perder seu emprego para uma máquina, saiba que o profissional do futuro precisa ser altamente especializado. A vírgula separa, respectivamente, a oração subordinada da oração principal. Então, ele está me dizendo, respectivamente, que primeiro é a oração subordinada, segundo é a oração principal, né? Oração subordinada vem com conjunção. Oração subordinada vem com conjunção. Então, vamos caçar a conjunção? Olha o que a gente tem aqui. Se... Opa, já começa com se, ó. Se você já está com medo de perder seu emprego para uma máquina... Saiba que o profissional do futuro precisa ser altamente especializado. A primeira oração é uma oração que indica condição, né? Então, é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Se essa oração aqui, ela começa com conjunção, ela é subordinada, a outra automaticamente é a oração principal. Então, ela me disse, a vírgula separa, respectivamente, a oração subordinada da oração principal? Sim. E é uma vírgula obrigatória. Eu sou obrigada, tá, a separar a oração subordinada que vem antes da oração principal. O item está certíssimo. Percebam que nenhuma dessas questões ela estava perguntando se estava certa ou errada a frase. Ela estava justificando o uso da vírgula. Então tá, já é essa alternativa. Só vamos ver a outra. Ó. D de doido. Nesse sentido, novas e mais funções poderão surgir. Ele diz que o uso da vírgula é obrigatório, pois separa um adjunto adverbial curto antecipado. Peraí. Nesse sentido, é adjunto adverbial, tá? E ela já me disse que é curto e que está antecipado. Então, agora é o seu conhecimento gramatical, tá? Você aprendeu que o adjunto adverbial deslocado, que é aquele que é antecipado, ele pode vir com vírgula. Mas o que é que você aprendeu? Tenho certeza que você aprendeu. Que quando ele é curto, né, a vírgula é obrigatória. Ó, curto é com vírgula opcional. E longo é com vírgula obrigatória. Ela respeita muito isso. Ela é gramatiqueira, gente. Tem uma ou duas palavras, é curto. Mas aí você não tinha que avaliar se ele é curto. O que você tinha que avaliar? Ele está dizendo que o curto tem vírgula obrigatória. Ele está me dizendo isso, que o curto tem vírgula obrigatória. Tá certo isso aí? Não. Se ele é curto, ele tem vírgula opcional. Entenda que mesmo que tivesse sido errado, assim, ó, curto é opcional, longo é obrigatório. Tá errado, né?
Justificativa errada. Na EL, com ciclos de mudanças cada vez mais curtos, o que podemos esperar do futuro do trabalhador? A vírgula é utilizada para separar orações coordenadas assindéticas. Só vamos entender uma coisa. Se são orações, então tem verbo antes da primeira oração e tem verbo antes da segunda. Ela gosta disso, ela gosta de chamar de oração negócio grande, tá? Então vamos ver, ó. Isso aqui que está isolado por vírgula, tá? Vamos caçar verbos, tudo bem? Se tiver verbo aqui, é uma oração e aí a outra é outra oração. Com, eu vou classificar, tá? Com é preposição, sempre. Os ciclos é substantivo, tá? De é preposição, sempre. Mudanças, substantivo. Cada, pronome indefinido, tá? Vez, substantivo. Mais, advérbio. Curtos, adjetivos. Eu classifiquei todos para você perceber que não tem nenhum verbo. Não tem verbo. Então, ó, se isso não tem verbo, não é oração. Então, sem verbo não é oração, tá? Se não é oração, é termo, tá? Esse com ciclos de mudanças, na verdade, é um adjunto adverbial deslocado. Ele é longo, tá? Ele é longo, por isso que ele tem vírgula. Então, as vírgulas não estão separando orações, porque não tem duas orações, só tem oração depois. O que podemos esperar do futuro é uma oração. É a oração que vem depois. Então, a vírgula, ela está separando o adjunto adverbial deslocado longo, bem longo, inclusive. É isso que está separando, ok? A alternativa correta qual era? A letra C de casa, né? Que separava uma oração da outra, né? O que nós mostramos aqui foram algumas questões, né? Do Instituto AOCP. E aí vamos relembrar para vocês que nós temos um projeto bem legal. Nesse nosso projeto de 120 questões comentadas, nós comentamos da OCP Concursos e do Instituto AOCP. Sou eu que comento cada questão, vou dando aquelas diquinhas, tá? É uma lista de exercícios com 120 questões comentadas da AOCP, tanto da AOCP Concursos quanto do Instituto AOCP. Só para repetir, tem questão de fonologia, acentuação, divisão, porque cai, tá? Morfologia, formação, regência e crase, colocação dela que é bonitinha, concordância, tem principalmente de sintaxe e período composto, que ela ama de paixão, né? Pontuação, tem muitas questões de funções do Q e do C, e temos duas provas completinhas, corrigidas, para você ver bem como a organizadora trabalha, tá? E aí, lembrando, ó, baratinho, R$ 39,00, um preço promocional pelas 120 questões. É uma forma de você se preparar bem, porque aí não tem como você fazer a prova e dizer, não sei como a organizadora trabalha. Vai aprender através das questões. É assim que se aprende, treinando. E o que nós queremos? A sua aprovação, ok? Eu deixo aqui o meu obrigada, tá? A loja do concurseiro está aqui para ajudar você, o que a gente quer que você passe. Só entrar na loja do concurseiro, comprar baratinho e você garante a sua aprovação. Ok? Espero que tenham gostado das dicas. Até a próxima!